Bora, Fel, com as últimas informações do Corinthians nessa quinta-feira após o empate por 1-1 contra o Cruzeiro. Estamos de volta, resolvemos o nosso problema com a plataforma, graças a Deus, uma semana aí, já tava sentindo falta, muitos de vocês perguntando por que eu sumi, a gente tava com um probleminha aí, graças a Deus tudo resolvido agora, vamos botar pra torar, colocar as informações do Coringão, atualizar vocês. E lembrando que agora, mano, eu vou ser um pouquinho mais criterioso ali, vou comentar um pouco mais no meio dos vídeos, vou dar aquela pausa pra fazer algumas análises, para a gente não deixar o vídeo rolando, mas vai estar muito bacana. O pessoal Ney trouxe informações pra gente do Coringão. Seja bem-vindo de volta. Você que é novo, se inscreva no canal pra ajudar a gente. Deixa seu like. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Bom, você tava falando aqui enquanto o Dorival tava falando, a gente vai falar do Tite já também, mas você tava falando, olha o Dorival, é um neo-Dorival. Eu não lembro dele reclamar dessa forma, desse jeito, irônico e tal. Não, e ele usou umas ironias assim, pô, muito obrigado aí a todo mundo que fez essa tabela, colocou a gente no sábado à noite e tal. Assim, numa ironia que não era muito comum. E durante o primeiro tempo, na parada técnica, a bronca que ele dá também não é muito perfil dele. E ele cobra, a ponto de o Gustavo Henrique pôr a mão no ombro dele do tipo, calma aí, que a TV tá filmando, né? E ele tava gritando com os caras. O Corinthians traz um ponto importante lá do Mineirão por conta de jogar com 8 reservas. Se opta por entrar com 8 jogadores considerados reservas, é porque você não perde do time titular, super titular do Cruzeiro. O time do Cruzeiro ontem é o time da Copa do Brasil ano passado com o Gerson. É os mesmos jogadores, os mesmos, Cássio, William, Fabrício Bruno, Vidalba e Kaique, a gente até decora o time, Lucas Silva, Lucas Romero, Matheus Pereira, Caio Jorge, e aí tinha ali, você tinha antes o Arroio e agora você pôs o Gerson, tá mal ou não? Só que é um outro tipo de jogo, outro Cruzeiro, outra vibe, outra parte física, impressionante a mudança da saída do Leonardo Jardim pro Tite. Então o Corinthians vai para pegar esse Cruzeiro no Mineirão, segura 8 jogadores e você ainda traz um ponto. Então, eu acho que é um ponto muito importante. O Corinthians não fez um primeiro tempo... Pelo contrário, eu falo, não fez bom. Foi um dos piores primeiros tempos que eu já vi do Corinthians, assim, com o Dorival. Mano, foi constrangedor o primeiro tempo do Corinthians, cara. O Charles, Ranieri, cara, horrível, cara. Pedro Raul, pelo amor de Deus. E lembrando que agora eu vou dar essas pausadinhas, assim, pra fazer alguns comentários, pra fazer essa nova fase do canal, já que a gente teve o problema, a gente ficou uma semana sem postar. Mas eu creio que vocês vão gostar também, né? Às vezes falo besteira, mas é isso aí. Bora aí pra ver conversa, falou mais do Coringão. O time, o meio de campo que não marcava nem consulta e que deixava a zaga... Esse lance aí desequilibra o jogo. A zaga exposta e a frente não fazia nada. Mas é porque o meio de campo, que é o coração de qualquer time, simplesmente os caras nem conseguiam marcar e nem se apresentavam para dar passe. Charles, Ranieri mal demais, enfim, os jogadores não estavam bem, Carrilho e tudo mais. No intervalo ele faz o quê? Põe o André e o Dieguinho, põe os 2 meninos da base e o André parece que todo mundo em volta dele joga sempre melhor quando ele está em campo. O Dieguinho também entra bem, o time muda e começa a jogar. E aí sim o Corinthians começa a jogar, melhora, tem volume, cria chance. E aí o lateral direito, que tinha simulado um pênalti ridiculamente, foi vergonhosa a simulação, e tomou amarelo com 5 minutos, joga pendurado, e aí eu acho que erra o Tite, porque você sabe que o cara tá pendurado desde o comecinho. Você tem o Fagner no banco, faltando meia hora, põe o Fagner, tira o cara que tá pendurado. E aí ele perde a bola, ele erra na saída, e aí ele faz aquele amarelo clássico de puxar o cara e toma o vermelho. Aí o Corinthians então se impõe ainda mais, busca o empate, até poderia talvez buscar a vitória numa semana, num brasileiro que você vai buscar 4 pontos, não jogando bem nem em Curitiba, nem no Mineirão, que 2 lugares que normalmente você tem dificuldade para jogar, você faz 4 de 6, eu acho que é uma baita de uma pontuação, num cenário que no sábado, o Corinthians, sábado ainda é 28 de fevereiro, né? Nós estamos em fevereiro ainda no sábado. O Corinthians vai ter jogado 9 jogos em 28 dias. O fevereiro do Corinthians sendo um derby, um no sintético, 5 jogos como visitante e ser em 8, né, que não teve o 9º jogo, perdeu um jogo só. Agora o Arnaldo não fala nada. Lembra daquela sequência? Acho que foram 3 jogos em casa, ou 4, não lembro. O Arnaldo todo dia chorando, todo dia chorando. Agora que o Corinthians jogou 5 seguidas,
fora de casa, ele tá quieto, né? Não fala nada, ó a carinha dele. Mano, é inacreditável isso daí. Que foi o derby. Então, você tem um cenário desse e tá conseguindo ainda... hoje eu acho muito bom esse cenário. Só não é perfeito porque você perdeu o derby. Ele virá ótimo se você passar pelo Novo Horizontino no sábado. Então, o que tá hoje muito bom, para mim, virá ótimo. Repito, não é perfeito porque você perdeu do seu maior rival, mesmo jogando bem e tudo mais, mas perdeu. Então, era um momento muito difícil, um calendário muito complicado e que você está em terceiro colocado no Brasileiro com 7 pontos, conseguindo segurar esses jogadores na noite de quarta-feira. Agora importa. Não, eu tô dando um contexto geral. Opa! Mas olha Eu só. tô dando contexto geral. Não tô analisando brasileiro ou paulista. Ok, não tem como soltar aquelas serpentinas. Agora importa, então. Não, Tô não em terceiro com 7 O pontos. terceiro é um dos Agora negócios. tem que dar uma olhadinha. Se não passar no sábado, Sei. eu acabei de falar, não vai ser ótimo. O mês não vai ser pelo amor ótimo, de vai ser Deus. só muito bom, não vai ser O ótimo. nosso ouvinte tem razão. Não é? Bom, Cara do Vessone bravo ali, mano. Os caras enchem o saco demais, mano. O Vessone fez uma análise perfeita aí. Os caras querem encher o saco, mano. ganhou o Arnaldo de novo. Não ganhou, Ganhou, não. Só empatou. Ganhou não. O empatou o Jogou jogo. mal de novo e conseguiu bom resultado de novo. É isso. Então, É aquela vamos lá, história. O Corinthians tá vamos lá, 7 pontos, tá na briga. Vamos lá. Atlético Paranaense, Portuguesa, Cruzeiro. Os 3 partidas como visitante, nesse calendário maluco que o Dorival falou e que o Vessone ressaltou. 3 ótimos resultados, 3 resultados sem jogar bem, em nenhum momento. Então, passar por essa oscilação com vários pontos e classificações é o melhor dos mundos. Mas, de novo, para o Corinthians se manter entre os 4 e ser campeão paulista, vai precisar jogar bem alguma hora. Certo? Jogar bem, impor seu jogo. E vai acontecer isso. Provavelmente vai acontecer. Vai acontecer. Então, o time é bom e o elenco também. Exatamente. Não é miserável. Exato. E acho que agora, o próximo jogo do Brasileiro, para todo mundo sair lá na frente, tem que concentrar os esforços no Paulista. Claro. Porque o Dorival reclamou com razão, vou botar entre aspas, do calendário do Paulista no sábado, mas eu tenho certeza que ele preferia pegar o Novo Horizontino do que o São Paulo ou o Palmeiras. É claro. Se ele pegasse São Paulo ou o Palmeiras, ele ia jogar domingo. Pegou o Novo Horizontino e joga no sábado, meu velho. Aí tem Certo? que Então, acochambrar o calendário para ganhar do Flamengo lá. Sim. Não é lá que... atrás. Exatamente. Então é uma coisa que assim, vai caminhando. Não é o coitado tá sendo prejudicado, jogou quarta, jogou domingo, jogou sábado. Pois Também é. se tivesse feito a melhor campanha, talvez pudesse Não, ter o outra Flamengo questão não aí. tem nada a ver agora, Entendeu? aquilo lá atrás. Então, mas Não, assim, tem vamos a lá. ver sim com o calendário agora tem a ver tá com o normal. aperto de datas. Regularizou. Na verdade... Então, agora regularizou, mas apertou as datas porque teve que dar Lá uma atrás acochambrada. apertou. O Corinthians nem fez uma das 4 melhores campanhas. Quem podia reclamar mais seria o Novo Horizontino. Eu fiz a melhor campanha, eu quero jogar domingo, por exemplo. E nem vai jogar o Clássico. Era isso, ia ter um jogo sábado, jogo no domingo. Obviamente é São Paulo e Palmeiras, Palmeiras e São Paulo no domingo e o Novo Horizontino e Corinthians no sábado. Sendo assim, acho que ele fez certo ao mesclar o time em Belo Horizonte. E agora ele tem a maior parte dos seus jogadores titulares à disposição para a decisão em Novo Horizonte no sábado, que é um jogo que o adversário tem muita força física. Não precisa nem jogar. Então, assim, não precisa nem jogar, mas... Olha o Mancini querendo jogar a pressão pro Corinthians. Precisa nem jogar. O time dos caras é bom, mano. No Horizontino, claro, é um time mais físico, não tem nenhum nome conhecido, mas vai dar trabalho, cara. Vai ser muito difícil. Não é à toa que os caras ficaram em primeiro aí na classificação geral do Paulistão, mano. Os Corinthians... Da Portuguesa também não precisava. Então, exato. E não jogou e ganhou. E só para lembrar, só para título de informação, o Novo Horizontino joga ontem, goleia o Nacional como esperado do Amazonas, se classifica na Copa do Brasil, só que eu me surpreendi. Ele foi à Vera, ele colocou todos os titulares. Todo mundo foi pro jogo. Claro, o nível de exigência é menor, estava em casa, não saiu de casa e está em jogo de novo em casa sábado. Mas eu achava que ele ia... O Nacional, vou dar uma segurada aqui, Não, ele foi com todo mundo. Eu imagino que preservou durante o jogo, porque o adversário não trouxe coisa. Foi ao Mineirão pegar o Cruzeiro titular. Era outra coisa, mas só para ponderar o Novo Horizontino, me surpreendeu colocando todo mundo de novo. A mim não, é outra realidade. Quanto vale uma classificação? Ele tem que ficar na Copa do Brasil, não pode arriscar. Aliás, o Guarani foi
foi eliminado, né, entre os paulistas da Copa do Brasil, alguns vão ficando pelo caminho. O Ancelotti estava no estádio, né? Tava. E olhou os técnicos e falou assim, pô, esse cara aí, o técnico desse time de azul foi técnico 2 Copas do Mundo, rapaz. E o outro era o meu antecessor. E o outro é o meu antecessor. O que ele sentiu? O jogo não foi muito bom, né? Eu acho que ele sentiu raiva de estar lá, de ver um jogo que não foi Queria muito o bom. Sambódromo, é isso? O Sambódromo devia estar mais Jogo legal pra feio, ele, né? mano. Naquela história, Massa, de o estadual não vale nada, o estadual está segurando o Tite. Não, cara, assim... Não tá? É porque o adversário é mais fácil. Ele vai ganhando, vai ganhando, vai ganhando. E vai ganhando Se ar, né? ganhar do Galo na final... Vai ganhar ar. Opa, claro. Eu não desprezo nada disso, cara. Mas achar que... Só ao mesmo tempo, se ele cai pro Pouso Alegre no final de semana. Aí não. Mas assim, acabou ficando uma situação... O Galo ainda vai ter que confirmar contra o América. Deu empate no primeiro jogo. O técnico acabou de chegar. Mas digamos que os dois avancem para final. O Galo acabou de trocar o técnico. Então o Eduardo Domingues não está pressionado. O Tite, se ele perdeu o Mineiro para o Galo... Aí tá, o estadual provoca isso. Sim. Não, se ele perder o Mineiro pro Galo, já era. É isso que eu tô falando. Não estou nem falando do Pouso Alegre. Avançando e fazendo a final contra o pessoal rival, ele vai ter que ganhar. E o Pedrinho BH, que dá umas boas frases, né? Vira e mexe. Ontem ele passou lá, cumprimentou os repórteres e falou: sinto uma facada no meu coração. Por causa do empate, o jeito que tomou o gol no final, tá? Ele falou: tomei uma facada no coração. Com cara de poucos amigos. Então, o cara é o dono do clube. Ele tava lá do lado, não é isso? Tava na coletiva. Tava na coletiva Isso, do lado, ficou lá. do lado do Tite. Tava. Assim, se a gente fala do Flamengo, que a gente vai falar daqui a pouco, também o Cruzeiro podia estar jogando melhor, hein? Bastante. Eu acho que o Cruzeiro teve até 15 minutos do segundo tempo um dos seus melhores jogos. Não tava mal, não. Jogada Essa é a questão. ensaiada. Mas aí os caras não falam que o Corinthians estava com o time praticamente reserva, né? Todo reserva ali. Acho que só Hugo Souza, Ranielli, Breno Bidon. Um time completamente modificado. O Angileri voltando aí. Acho que o primeiro jogo do Angileri, Pedro Milans, a zaga ali com o André Ramalho. Tem que levar isso em conta também, né? Por isso, os caras jogando em casa. Vai pegar um Corinthians reserva, os caras vão pra cima, cara. Normal, isso daí. Jogadas ensaiadas, Criou bem volume, trabalhadas. Né? O gol do Caio Jorge. No primeiro tempo, acho que o Cruzeiro poderia ter matado o jogo até. É isso. O gol do Caio Jorge foi anulado por impedimento. No segundo tempo, teve duas boas chances. Jogada ensaiada, de falta bem ensaiada e tal. Aí o Vessa falou, a melhora do Corinthians é a expulsão do William, tentou sair jogando, aliás, um dos jogadores marcados pela torcida. Cara, tá saindo, está ganhando. É isso, o cara Não dá o passe aí errado. não dá, velho. Aí não tem brincadeira. condição. E aí o Corinthians martelou até empatar. Ó, vamos para uma rápida parada aqui no G4. Vixe, mano, falaram só 12 minutos do Corinthians. Agora eu acho que eu vou complementar aqui com o pessoal do debate placar. Vamos ver com o Alfinete, o Sormani, o pessoal falou desse empate do Corinthians com o time reserva lá no Mineirão. Não. Corinthians O saiu nosso com- campinho. Corinthians saiu com Hugo Souza, Pedro Milans na direita, Isso. João Pedro Choca, André Ramalho e Andileri. Foi o que a Então, gente foi o deu. campinho nosso aqui. Foi. certo? Foi. Aí, Certo. Ranielli, Esse não. Charles, Tava? Carlos estava? Bidon Não tava. Não tava. e Carrídio. Carlos estava. Olha lá o nosso Aí, campinho ó. de ontem, olha lá. Isso. E aí, o Garro Então, jogou. O Alan não jogou. Vitinho E e quem? Pedro Raul. E Pedro Raul. Então, o nosso campinho não tem o Bidon, o Ranielli e o Pedro Raul, só. Nosso campinho Vitinho Tava e Pedro quase- Raul. quase acertou quase tudo. Pedro Raul que jogou mais uma partida e mostrou que não tem condição de jogar no Corinthians. Eu acho que tem. É uma questão de tempo. Quantos anos? Pedro é horroroso, mano. Já tá no Corinthians o quê? Desde 2024, mano. Nunca demonstrou ser um jogador que pode dar a volta por cima no Corinthians. Cara, o gol que ele perdeu contra a Portuguesa, pelo amor de Deus, ontem também é um jogador muito abaixo, mano. É jogador de time pequeno. É jogador para Ceará, é jogador para Atlético Goianiense, Goiás, como ele jogou lá. Não para Corinthians, mano. Não dá. Pedro Raul não dá. Infelizmente, gastamos aí 25 milhões num cara que não vai dar retorno nenhum ao clube. Uma década, por exemplo. Corinthians que mais uma vez não fez uma boa partida, mas melhor do que o desempenho foi trazer um pontinho de BH, né, Sormani? Com certeza. Não é fácil jogar contra o Cruzeiro, embora a fase do Cruzeiro seja terrível. O Cruzeiro até perdeu para o Coritiba, a gente falou agora há pouco, nesse mesmo Mineirão.
É o Cruzeiro, velho. É difícil. É um time que tem muitas estrelas, mas que tem um técnico que está ultrapassado, né? Neste momento. Pode ser que ele se reinvente. Entendeu? Que ele entre num processo de reconstrução e se torne de novo um treinador que passa, que é daqueles que você tira o chapéu. O Tite não é esse treinador hoje. Se eu fosse o executivo de futebol de alguma equipe, eu jamais contrataria o Tite. Jamais. Entendeu? Eu acho que até o Corinthians, que ele tem uma identificação muito grande, eu acho que o Dorival hoje é melhor que ele. Nesse jogo, a notícia é o Cruzeiro. Porque assim, o Corinthians foi lá, fora de casa, jogou com um time misto, beleza, conquistou um ponto no final do jogo, muito bom. Mas a notícia é o Cruzeiro, porque o Cruzeiro tem o mesmo time que tinha no ano passado, aliás, um time melhorado, porque contratou o Gerson, que foi um jogador caríssimo. Nossa, é verdade. Tem o Gerson. Exato. Sim. Investimento Altíssimo, manteve Caio Jorge, Matheus Pereira, é o mesmo time. Assim, o Gabigol saiu, mas o Gabigol não era titular. Mas não jogava. Então, chama muita atenção o desempenho do Cruzeiro com o mesmo time que trocou o seu treinador e não consegue jogar como jogava no ano passado. Aí é que entra aquilo que eu tava falando, Isa. Sim. Saiu quem? O treinador. O Léo Jardim, Léo Jardim. Mano, quero falar mais do Corinthians, mano. Vou procurar aqui uma parte que eles falem mais do Corinthians aí, porque eu não quero saber do Cruzeiro, não. Se tá jogando bem, se tá jogando mal. O que importa aqui pra nós é o Coringão, mano. Mano, eles não vão falar mais nada do Corinthians, estão falando de conversa paralela ali, do Cruzeiro, não sei o que lá, quem enche o estádio, quem não enche. Mas tem essa informação aqui excelente do Yuri Alberto aí, eu vou até ler pra vocês. Yuri Alberto intensifica o trabalho físico e faz tratamento especial para voltar ao Corinthians. Eu tinha até falado que ele tava fazendo o tratamento em 3 períodos para voltar o mais rápido possível. Então, meu timão dessa informação, falando que ele é o artilheiro da temporada, com 3 gols, intensificou o processo de recuperação da lesão de grau 2 no bíceps femoral na coxa esquerda. Segundo informações do esportes, da All Sport, confirmadas pelo meu time, o atacante cumpre em 3 a 4 períodos, chegando até 4 períodos de recuperação, mano. Pra mim, o Roberto volta na semana que vem, se bobear, hein? Será que ele volta na semana que vem? Então, uma notícia boa aí. Mano, falar pra vocês, esses 7 dias aí, realmente a gente chegou a perder a monetização do canal. Eu fiquei muito mal, até porque nesse período também meu pai teve um AVC, ainda tá se recuperando, e eu fiquei uma semana assim muito mal, não queria responder ninguém, por isso que eu comecei a responder ontem, na verdade. Muitas pessoas perguntando por que eu sumi, porque eu tava realmente com esse problema, mas graças a Deus o nosso canal voltou ao normal. Vamos voltar a postar vídeo aqui pra vocês, porque, cara, me perguntava, não fazia sentido alguns concorrentes nossos que fazem a mesma coisa que a gente, normal, postando, né, monetizado, e a gente que faz, na minha opinião, às vezes até melhor, porque eu pego vários cortes, faço minhas análises ali e tal, quando não tem informação. Por exemplo, a gente pega, por exemplo, a SPN ali, Nascimento. A gente às vezes complementa com uma informação que saiu na hora, eu falo pra vocês e tal. A gente criou uma comunidade bem legal aqui, mano. E nesse período eu vi que bastante gente sentiu minha falta, né? Mas graças a Deus a gente tá de volta, vamos voltar a postar frequentemente aí. Vamos ver como que vai ser esse retorno. E claro, eu tô com essa nova versão de pausar o vídeo, de falar mais, para trazer mais análise ali do que está sendo falado no corte, né? Para não deixar só o vídeo rolando. Então eu faço o início ali, a apresentação, vai ter que ser um pouquinho mais longo também. Peço a compreensão de todos. E durante o vídeo que não fiz aqui, eu vou pausando, falando um pouquinho ali e tal. E no final, a gente conversa mais um pouco, eu mostro algumas informações e tal, a gente troca ideia. Mas de princípio é isso. Estamos de volta, graças a Deus. Comenta aí, deixa o seu like e se inscreve no canal para você não perder nada do Coringão. Vídeo aqui todos os dias agora, se Deus quiser. E até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.